O Flamengo empatou com o Ceará por 1-1 fora de casa. E mesmo sem vencer, o jogo ganhou espaço na imprensa internacional. 2 veículos estrangeiros, um da Colômbia e outro com audiência global, fizeram questão de noticiar o resultado e analisar a atuação. O site colombiano Football Red destacou: Ceará logrou sacar el empate de local frente a Flamengo. A matéria diz que o Flamengo dominou o primeiro tempo, abriu o placar com Arrascaeta após assistência de Gonzalo Plata, mas que o Ceará reagiu no início da segunda etapa com Pedro Raul. Segundo o jornal, o Flamengo teve mais posse, mais finalizações e mais controle, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Um empate que, para o time da casa, valeu como grande resultado, e que confirma a força do Flamengo mesmo fora do Rio. Já o portal internacional OneFootball, com versão em inglês, trouxe o título: Flamengo take the lead but sit back in the second half, draw with Ceará. Traduzindo, Flamengo saiu na frente, mas recuou no segundo tempo e cedeu o empate. Eles ressaltam que o time dominou a posse de bola no primeiro tempo com 75%, mas que ao recuar demais no segundo tempo, deu espaço para o adversário crescer. O destaque individual da partida foi para Gonzalo Plata, pela assistência de cabeça para o gol de Arrascaeta. Mesmo com o empate, o Flamengo segue líder do Brasileirão com um jogo a menos. E o mais curioso, até esse empate ganhou repercussão fora do Brasil, mostrando como o Flamengo é observado de perto mesmo quando não vence. Antes do embarque para a Copa do Mundo de Clubes. Lá não foi brilhante, na volta não tinha marcado, hoje marcou, mas sentiu um desconforto e falou sobre se isso preocupa ou não visando ao jogo de quarta-feira contra o Galo. Sim, amanhã provavelmente a gente vai fazer um exame. Eu acredito, já conhecendo meu corpo, que não foi nada grave, mas a gente a vezes é poupado de um jogo e não tanto para descansar, sino para tentar trabalhar a parte um pouco mais física, de força. Então, a vezes nos primeiros jogos, quando volta, chega um pouquinho mais pesado, mas é importante para o restante da temporada. E como falei, esses dias foram para treinar um pouquinho mais, a força e bom, hoje em um movimento aí acabei sentindo um desconforto, mas acredito que nada demais. Tomara que amanhã no exame seja pouca coisa e quase nada. Temos já a pensar nesse jogo decisivo contra o Atlético lá. Sabemos que temos que ir a buscar o resultado, estamos em desvantagem, mas é isso, encará-lo como uma final. Não chama atenção, assim, o cara é um cara experiente, quando ele fala, ó, conheço o meu corpo, que ele é um contato, porque a falta no meio de campo, o capitão do adversário, meu Deus, do Ceará, perdão, ele até recebe o cartão amarelo na jogada. E nessa queda ele coloca a mão na posterior. Só que não chama atenção um jogador falar que quando é poupado, treina mais para condicionamento, força e tal. Será que não esticaram muito a corda? Por outro lado, eu te dar uma informação aqui do Felipe, e é público, porque ele já falou sobre isso. O Felipe já falou publicamente sobre isso. O Felipe entende que o Arrascaeta é um jogador que não vale a pena ser poupado, que ele acha que o Arrascaeta precisa de jogo, que tirar a Arrascaeta de jogo não surte o efeito que com outros jogadores surte de você descansar. Ele acha que o Arrascaeta precisa de jogo. Então ele prefere dar minutos para o Arrascaeta do que segurá-lo, por exemplo, ao contrário do que ele faz com outros atletas. Então, só estou trazendo uma informação. Para mim, esticar a corda nesse período que ele ficou fora, esticar a corda... No treino, você diz? No treino, porque ele fala ali. Tá. Ele fala, né? Errado no meu muitas raciocínio. vezes, quando poupa alguém para não jogar, não quer dizer que é para descansar. Eu acho que trabalharam força com ele deu a entender que foi esse trabalho que fez ele sentir. Importante relato dos ex-jogadores aqui. Esticar a corda com ele. Peguei o ponto. Peguei o ponto agora. Entendeu? Com a experiência dele, ele falar... Peguei o ponto. Ele fala num tom tranquilo, tá? Sem polêmica nenhuma. Eu tive uma leitura de que... Você e o Sobis. Esticaram muito a corda com ele e ele, no jogo, ele acabou sentindo. Mas tem duas coisas, desculpa. Entendeu? Mas será que... Porque, por exemplo, eu tinha 41 anos, né? Mas quando eu era poupado, quando eu não jogava, tem jogo importante, era banho de massagem, pai. Como é que é banho de massagem? Banheirinha, sauna. Como diria o radialista, duchas e águas quentes. Maravilhoso. Duchas e águas quentes. Demora a recuperação dele. Demora a recuperação. Botinha, pezinho pro alto. Mas olha só. Tênis de força, nunca mais. Eu acho que já tinha alguma questão, que quarta-feira ele não foi nem pro banco contra o Galo.
Cara, o Arrasca sempre tem questão física envolvendo... Sempre tem questão física envolvendo o Arrascaeta. É o tom, do momento da carreira do Arrasca. Sempre tem essa questão. Né? Eu acho mas ele falou justamente isso. Ele falou, ele não jogou quarta e não foi porque pouparam ele, foi porque o pessoal imaginou que ele precisava de mais força. Sim. Uma semaninha para botar força. E ele falou que... E aí, por outro lado também, né, Sobis? Pesou no jogo. O Arrascaeta pode chegar no preparador físico, enfim, alguém e falar, cara, tá puxado pra mim. Ele falou, conhecendo o meu corpo... Isso. Ou seja, e o Felipe não gosta de poupar, porque ele acha que o Arrasca precisa estar em campo. Lembrando que o Flamengo contratou... O Arrasca, especificamente. O Flamengo contratou o Carrascal, colombiano, para ser o reserva do Arrascaeta. Então, para ter uma reposição, digamos, à altura do Arrascaeta. Por isso que eu volto ao ponto que eu acho que o Abel pode dizer hoje, falar depois do jogo é fácil, eu sei. Mas ele pode dizer que, cara, comigo deu tudo certo. Eu mantive a distância que eu já tinha para o Flamengo, que é o líder. Descansei meus 11 titulares na escalação inicial. Ninguém se machucou. Eu saio daqui inteiro para quarta-feira. O Flamengo já não tem essa mesma certeza hoje, porque a gente tem que ver como é que tá a situação do Arrasca. Eu queria abrir uma aspas aqui para esse jogo, né, de Ceará e Flamengo, para a torcida do Ceará. Sabe, porque é sempre muito bom, né, você jogar no estádio lotado, público, né? A festa que eles fizeram, mosaico, a torcida do Flamengo encheu a parte deles, a torcida do Flamengo, fala chovendo molhado, a torcida do Flamengo, sobretudo no Nordeste, né? Os caras vão mesmo em peso, mas a torcida do Ceará lotou o estádio, foram maior público do ano. 60.000 pessoas. Maior público do ano. Sabe assim, isso é legal, isso é bonito, né? Que seja de exemplo para as outras torcidas, a gente vê grandes jogos em grandes estádios, e muitas vezes vazio, né? Assim, isso dá uma tristeza. O Beira-Rio tava vazio hoje, né? No Ceará, eu joguei um ano, joguei 8 meses no Ceará. Quando começou a ter público, assim, o bicho pegar mesmo, vem a pandemia. Mas olha, assino embaixo. É um estado do Brasil que eles ensinam muito, a gente tem muito que aprender na forma de torcer. Que galera apaixonada, meu. E assim, ó, num geral, é algo espetacular e o Felipe, assim, toda a razão. É lindo ver o estádio, assim, lotado, assim, daquele preto e branco, vozão. 58 mil pessoas hoje no Castelão. Um detalhe só que o Richard Souza, nosso repórter, passou hoje, foi o 7º jogo do Flamengo depois da Copa do Mundo. Foi o primeiro jogo que o Flamengo fez gol no primeiro tempo. O Flamengo só está conseguindo resolver os jogos no segundo tempo. Hoje foi o primeiro jogo pós-Copa do Mundo que o Flamengo marcou no primeiro tempo e não ganhou o jogo. E qual o problema em marcar gols no segundo? O importante é a vitória, meu querido, não importa. Eu não entendo esses caras. Que informação é essa? Meu Deus do céu. Porque conduziu, acho que eu fui muito na linha de raciocínio do Felipe. Fica muito ali no banho-maria. O Flamengo tem que ter, de alguma forma, a mentalidade que o Palmeiras tem. Incendiar mais, né? Incendiar mais, dominar mais o jogo. O próprio Cruzeiro.